Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DECEA, vive em constante evolução e investe constantemente em capacitação e em novas tecnologias com o objetivo de nos igualarmos ao que temos de melhor no mundo no sistema de tráfego aéreo. Esta é a frase do Tenente Brigadeiro Rafael Rodrigues de Filho, diretor do DECEA. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rede Brasil. É sempre um prazer especial contar com a sua audiência. Olha, cerca de 40% dos brasileiros têm medo de voar. Há pessoas que só de pensar mesmo em voar de avião, são invadidas por uma ansiedade imensa e por pensamentos recorrentes que causam muito mal-estar. Outras nem sequer conseguem se imaginar entrando em uma aeronave, por exemplo. E realmente, vencer este medo significa uma libertação muito importante, poder aproveitar todas as oportunidades e desfrutar de toda a liberdade de ir e vir com rapidez, conforto e segurança que uma viagem de avião proporciona. Olha, é muito bom, não é? E de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Washington, atenção, as mulheres têm mais tendência a sofrer de medo de voar que os homens. Mas afinal, os transtornos, melhor dizendo, o transporte aéreo é realmente seguro? Vamos conversar com os nossos convidados sobre essa realidade e conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho deles. Mas antes, vamos conferir juntos uma matéria com o repórter Emerson Pereira. Entre um voo e outro, mais de 193 milhões e 100 mil passageiros seguiram em viagem pelos aeroportos do país no ano passado. Os dados da Infraero apontam que de janeiro a agosto deste ano já são mais de 87 milhões e 800 mil pessoas. Mais de 4 milhões e 400 mil pessoas só no Aeroporto Internacional do Recife. Mas como anda a segurança dessas potentes máquinas que cortam o céu do nosso país e de todo o aparato técnico e humano ao redor? Visitamos o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SERIPA-2 no Recife, para entendermos melhor sobre o assunto. O SERIPA-2 é o segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que ele tem como missão fazer a prevenção e a investigação de acidentes aeronáuticos no âmbito da aviação civil, na região compreendida entre os estados da Bahia e o Piauí. A investigação que nós fazemos é a investigação do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. É importante ficar bem claro que ela não procura culpados nem responsabilidades. O único objetivo é prevenir que outros acidentes ocorram pelos motivos identificados naquela ocorrência. Dados do SERIPA-2 mostram que no ano passado foram registradas 19 ocorrências aeronáuticas no Nordeste, com exceção do estado do Maranhão. Isso ocasionou a morte de 8 pessoas. Este ano foram contabilizados 14 registros nesta região e nenhuma vítima fatal. O assessor técnico de segurança de voo do SERIPA-2 explica que para tentar amenizar os problemas na aviação aérea do país, as empresas privadas atuam sob regulamentos e exigências rígidas do órgão que regula o setor no país, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Mas nem sempre todos os detalhes são cumpridos à risca. Por exemplo, voar abaixo da altitude prevista, né, que é incorrer numa indisciplina de voo, que a gente chama, mas também a não observância de parâmetros relacionados à manutenção, ao treinamento de piloto, coisas desse tipo. E quando não há atenção para o cumprimento dessas normas, ou mesmo um preparo técnico e de forma continuada dos profissionais que atuam no setor, podem ocorrer tragédias como o acidente da Air France. O voo 447, que fazia a rota Rio de Janeiro-Paris, caiu no Oceano Atlântico no dia 31 de maio de 2009. No total, morreram 228 pessoas. Entre os acidentes aéreos de grande repercussão no Brasil, houve a queda da aeronave 410 da Noar Linhas Aéreas. O voo 4896 caiu aqui neste terreno no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Isso apenas 3 minutos após ter decolado do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Naquela manhã do dia 13 de julho de 2011, morreram todas as pessoas que estavam no avião, 14 passageiros e 2 tripulantes. Mas qual a probabilidade de um acidente aéreo como este acontecer? Um estudo realizado no Reino Unido aponta que a chance é de 1 a cada 67 mil voos.
E no caso de acidente com morte, é de 1 para cada 345 mil voos. Mas até pelas dimensões das tragédias, os acidentes aéreos sempre estiveram na história como vilões das mentes de muitas pessoas. E como no Brasil grandes eventos internacionais estão às portas, os aeroportos do país começam em breve a sentir o peso da chegada de milhares de pessoas de todas as partes do mundo. E por isso, a segurança de quem sobe ou desce desses gigantes do ar volta sempre a ser foco de debates. Tá aí essa matéria introdutória, né? Matéria que introduz aqui o nosso debate de hoje. O Brasil foi reeleito, um dado importante para você, membro do conselho da organização após alcançar 92,5% dos votos possíveis. O país fica agora ao lado do seleto grupo de 11 nações que ajuda a traçar os rumos da aviação civil no mundo. E hoje contamos com a presença em nossos estúdios do Major Salles, que está aqui conosco, ele que é chefe do CIPACEA, que é a Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes e Incidentes do Controle do Espaço Aéreo. Além dele, contamos com a presença do Coronel José Roberto. Ele é aviador da reserva e assessor técnico de segurança de voo da aeronáutica. E você vai poder participar de nosso debate, é muito simples, você pode participar através da nossa linha interativa, 0 operadora 81 3424 1977. Esta é a nossa linha interativa para que você possa ligar para a gente e participar aqui ao vivo. E a você, internauta, que nos acompanha, nos assiste também pela internet, é sempre um prazer especial contar com a sua audiência. A você que nos assiste pelo rbctv.com.br, pode mandar também sua mensagem, sua dúvida, seu comentário através das nossas redes sociais, pelo nosso Twitter, pelo endereço @Assunto do Dia TV e também através do nosso Facebook, pelo endereço Assunto do Dia. Eu queria agradecer a presença dos nossos dois convidados, é um prazer recebê-los aqui no programa. E já iniciando aqui a nossa conversa, é importante a gente trazer aqui para o nosso telespectador, que principalmente tem medo de voar, Major Salles, viajar de avião ainda é um meio, digamos assim, mais seguro que existe de transporte? Bom dia, Felipe, é um prazer enorme para nós estarmos aqui e trazer essas informações úteis, né, aos nossos ouvintes, que são pensamentos e dúvidas que permeiam, né? Principalmente o Brasil agora crescendo cada vez mais. O transporte aéreo está atrelado ao crescimento do país e nós sabemos que muitas pessoas vão ter agora acesso, como a nova classe C, né? que está tendo acesso, né, ao mercado, esse mercado de aviação. Bem, e essa pergunta, ela realmente vem logo à tona, né? Às vezes as pessoas têm até já a capacidade, mas preferem o modal terrestre, né, por conta desse receio. Respondendo a sua pergunta, ainda é muito seguro, sim, voar de avião. Por quê? Numa comparação com os modais, os demais modais de transporte terrestre, a gente vê que a aviação ela está muito acima do índice de acidentes, né, que perigosamente representam para a sociedade. Para você ter uma ideia, né, comparativamente com os acidentes de carro, por exemplo, a cada 100 mortes de carro, nós temos, no máximo, aí 1% de uma morte devido a acidente aéreo. É uma razão de 100% a mais, né, que os nossos problemas de trânsito trazem para a sociedade. Então, nós estamos vivenciando hoje muitos avanços tecnológicos, muitas implantações de sistemas e processos de gerenciamento de tráfego aéreo que certamente estão contribuindo e muito para a melhoria desse índice de segurança. Agora, é claro, também quero conversar aqui com o Coronel José Roberto, também seja muito bem-vindo, Coronel. O senhor participou, inclusive, da matéria com o Emerson e trouxe algumas informações já iniciais mesmo, mas aqui durante a nossa conversa o senhor vai trazer também, juntamente com o Major Salles, coisas minuciosas acerca, né, dessa vida profissional de vocês e, é claro, sobre o tema de hoje. E, Coronel, para a gente iniciar também, pegando um gancho aqui do Major Salles, que dicas o senhor poderia repassar, inclusive, para as pessoas que estão nos acompanhando agora que morrem de medo de avião? Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar os aviadores pelo dia de hoje, né? Ah, sim, muito bem. Isso. Dizer que, na verdade, quando a gente parabeniza os aviadores, a gente está parabenizando todos os profissionais que trabalham na aviação civil e militar. É uma profissão importante. Com certeza. Diferenciada, né? E os militares também têm
a sua contribuição nesse contexto e, às vezes, passa desapercebido, né? A importância. Os profissionais de aviação civil, sobretudo, são profissionais extremamente dedicados, vivem longe dos seus familiares e têm uma contribuição importante para o desenvolvimento do nosso país. Então, o dia de hoje precisa ser lembrado e esses profissionais homenageados. Mas, respondendo a sua pergunta, eu diria o seguinte, que a aviação civil, ela caminha cada dia mais para ser aperfeiçoada. Os mecanismos de controle são cada dia mais aperfeiçoados, né? Então, nós temos os índices de segurança de voo. Eu vou, durante o programa aqui, eu vou poder ter a liberdade de expressar e mostrar que nós temos segmentos diferentes e nós temos que estudá-los de forma diferenciada. Por isso que, num contexto, a gente vê que os números são, no Brasil, por exemplo, eles são crescentes, os números de acidentes, e no transporte aéreo regular, por exemplo, os acidentes estão numa média mundial muito confortáveis. Quando a gente vê que no imaginário as pessoas têm medo de voar, a gente entende perfeitamente, porque a repercussão de um acidente aeronáutico, por menor que seja o acidente, ela é muito grande. É verdade. Né? Então, às vezes, a gente tem um acidente com um ônibus, por exemplo, morrem dezenas de pessoas. 2, 3 dias depois, a imprensa já não divulga tanto. Aproveitando esse gancho, me permita abrir um parênteses. Por que será, na sua opinião, que gera tanta repercussão, por exemplo, um desastre aéreo gera mais repercussão, a gente observa isso, é notável, né, do que, por exemplo, um acidente no transporte terrestre? Olha, eu penso que como a aviação é o modal de transporte mais regulamentada, mais sofisticada. E talvez conhecido como o mais seguro do mundo. Exatamente. Existem dados estatísticos que mostram que o transporte aéreo só não é mais seguro do que o elevador. Né? Mais ou menos daquilo que o Sávio estava falando, né? Então, se espera que aconteça o menor possível número de acidentes aeronáuticos. De fato, quando a gente compara com os outros modais, isso é verdade. Por isso que quando acontece um acidente envolvendo a aeronave, em que se coloca em xeque o treinamento do piloto, o projeto da aeronave, a manutenção, o gerenciamento e controle de tráfego aéreo, todos ficam curiosos para saber o que aconteceu. E, na minha opinião, isso é o que gera a perplexidade e a curiosidade das pessoas. Agora, tem sempre, por exemplo, quando se fala, por exemplo, da previsão do tempo, haverá uma frente fria, haverá uma frente quente. Qual a mais perigosa, no caso, para... Aí eu poderia responder, mas eu vou pedir ao meu amigo Salles aqui, que é da área. Major Salles, será vai responder para a gente. Bem, apesar de não ser meteorologista, ser especialista em controle de tráfego aéreo, mas a gente tem, com certeza, prestação de serviço meteorológico, né? Temos várias estações, centros meteorológicos no Brasil todo. Recentemente tivemos realmente um problema com a TAM, né? A aeronave da TAM, que vindo da Europa, seguindo para Guarulhos, teve que fazer pouso forçado em Fortaleza devido à turbulência severa, né? Então, o fator meteorológico, né, hoje, nós temos muito mais informações antecipadas para que isso possa ser evitado. Diferentemente de períodos anteriores, Com né, certeza. de épocas anteriores. Hoje nós temos uma rede mundial fantástica, de inteligência muito para isso, moderna, né? para se detectar, para se poder evitar essas formações pesadas, né? O vilão, né, da aviação seria o cúmulo nimbus, né? As formações de tempestades pesadas, principalmente no nosso caso aqui no Nordeste, é muito ali na ITCZ, né, na zona de convergência intertropical ali no norte do Atlântico, ali na nossa região. Então, ali seria o nosso gargalo hoje, ali o nosso problema maior na parte de ameaça ao transporte aéreo, ali saindo do país no corredor para a Europa. Mas a quantidade de informações, né, e o serviço prestado que o DECE, o Departamento de Controle Espacial, provê ao usuário, ela é muito farta, ela é muito sofisticada. Então, nós temos hoje condições de evitar acidentes por conta disso. Questões envolvendo fenômenos naturais, né? É possível hoje ter uma resposta mais rápida, aliás, uma informação mais rápida do que em períodos anteriores com essa nova tecnologia, né? Com certeza, com certeza. Nós temos rede de enlace de dados satelitais, né? Rede de enlace de dados digitais direto, em que o usuário recebe antecipadamente e também durante o voo, ele recebe dos centros meteorológicos essas informações. O que acontece, né, muitas vezes, é que alguns fenômenos, tipo esse que aconteceu com a aeronave da TAM, eles não são muito fáceis de ser percebidos. Entendo. Entendeu? Eles não são muito, têm uma característica muito peculiar.
são as chamadas turbulências de céu claro, né? Em que não há uma presença de cumulonimbus ali imediato, mas esse, por exemplo, tinha uma formação pesada muito abaixo dessa aeronave, em que correntes ascendentes e descendentes foram causadoras dessa turbulência severa, onde veio a trazer, inclusive, fatalidades, né, infelizmente. Com certeza, Major. E vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outros pontos importantes dentro da temática de hoje. E você confere, juntamente conosco, a previsão do tempo, já que estamos falando aqui sobre previsão, não é? Falando sobre clima e tal. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com muitas nuvens pela manhã e pancada de chuva à tarde. Em Petrolina, a previsão é de sol, com algumas nuvens e não chove. Em Recife, a máxima pode chegar a 29 graus. Já em Caruaru, a máxima chega a 28. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima é de 21. Em Arco Verde, a mínima pode chegar a 19 e a máxima a 29 graus. Já em Petrolina, a máxima esperada pode chegar a 36 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos a esse breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta a conversar com os nossos convidados aqui no programa e você aproveita o intervalo e manda sua mensagem para as nossas redes sociais. André, você acredita que o transporte aéreo é mais seguro? Acredito sim. Não tem engarrafamento, é mais controlado por computadores, o pessoal do tráfego é mais preparado, por isso que eu acho que é mais seguro. Luiz Cláudio, você acredita que o transporte aéreo é mais seguro? Sim, um dos transportes mais seguros que nós temos, entre todos os modais de transporte. Primeiro porque nós não temos nenhum problema de interferência, de guerra, onde acontece a maioria dos problemas aéreos. E nosso espaço aéreo é bem vigiado, é bem organizado, não há problema nenhum. Não há nenhum problema, só quando acontece alguma interferência. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia e este é o segundo bloco do programa e você está participando aqui pelas redes sociais. Eu agradeço muito, né, pela sua interação conosco. Hoje estamos falando sobre segurança de voo e contamos com a presença em nossos estúdios do Major Salles, ele que é chefe da CIPACEA, que é a Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes e Incidentes do Controle do Espaço Aéreo. Ele também é especialista em controle de tráfego aéreo. Além dele, contamos com a presença do Coronel José Roberto, ele que é aviador da reserva e assessor técnico de segurança de voo da Aeronáutica. E vamos conferir agora, nesse momento, algumas dúvidas e questionamentos das pessoas nas ruas. Quais os cuidados que eu devo ter ao escolher uma empresa aérea para viajar? Essa é uma preocupação, não é, que todas as pessoas devem ter nesse momento, Coronel. Qual a orientação que o senhor poderia passar, né, para as pessoas? Bom, essa pergunta é interessante. O usuário do transporte aéreo no Brasil, ele tem que saber que não é diferente no mundo, mas as empresas aqui estão sujeitas à regulação das regras do órgão regulador brasileiro. Então, é um processo de certificação, programas e manuais, e são critérios bem rígidos. Então, a concessão já é uma resposta de que os padrões mínimos de segurança operacional são atendidos pelas empresas. Quando há uma degradação, quando há uma degradação desses padrões, o órgão regulador intensifica as atividades de fiscalização e inspeções até que essas empresas atinjam os padrões desejáveis. Então, de uma forma geral, eu diria que ao comprar um bilhete de uma empresa regular nacional, ele deve ficar ciente de que a empresa atende os padrões de segurança desejados. Eu diria o seguinte, que se ele for fazer uma viagem para fora do Brasil, é interessante que ele faça uma pesquisa, principalmente nas regiões em que os índices de segurança são mais degradados. Eu vou citar aqui os índices do transporte aéreo regular no mundo. Então, a Organização da Aviação Civil Internacional, que é uma agência vinculada à ONU, ela tem 191 Estados-membros, dos quais o Brasil
participa desde a sua fundação em 1944, mas ela classifica a aviação civil em blocos, por regiões. Então, na América do Norte, por exemplo, os índices de segurança, eu vou citar aqui, nós temos um acidente a cada 100 milhões de movimentos. Movimento, vamos considerar aqui, uma decolagem ou um pouso. O Brasil, por estar na América do Sul, pertence a um grupo que é o da América do Sul e América Central. Neste contexto, o nosso índice é de 4,5 acidentes por 100 milhões de movimentos. Um pouco maior, no caso. A Europa, 1,5. A África, 8. Nossa, já... A Ásia, 5. E a Oceania, 2,8. Então, quando você vai para uma região dessa diferente, é importante você fazer uma pesquisa sobre as empresas dessas regiões. E é claro que se você vai para os Estados Unidos ou para a Europa, os índices são mais favoráveis, a preocupação é menor. Se você for para uma África, a preocupação é maior. Bem maior. Agora, a esse respeito, eu queria falar do transporte aéreo regular no Brasil. A nossa média está nesse grupo de 4,5, porque nós estamos junto com a América Central e a América do Sul. Mas se o Brasil for estudado isoladamente, nós estamos em torno de 1,5% a 2%. Quer dizer, nós estamos mais para a Europa do que para outra região. Então, nós somos penalizados. Então, quando nós olhamos isoladamente o Brasil, esse índice é a garantia de que nossa aviação regular é segura. Entendo. Agora, eu aproveito o momento, né? Existem novos sistemas sendo aprimorados, organizados, para manter a segurança, Major Salles? Sim, essa pergunta é bastante oportuna, porque exatamente nesse período agora, final de ano, já está acontecendo um redimensionamento das regiões de formação de voo em todo o Brasil, para otimização das rotas. O DC agora está em franca implementação do sistema CNS-ATM, com base no PBN. O que é o PBN? O PBN basicamente seria navegação baseada em performance. São requisitos que as aeronaves deverão cumprir de navegação, precisão e segurança para que novas rotas mais diretas, mais precisas sejam voadas. Para você ter uma ideia, essas novas rotas que já estão implementadas aqui em Recife para chegada e saída no aeródromo de Recife, elas permitem trechos mais curtos, mais diretos. Isso vai implicar mais economia para as empresas, menos emissão de CO2, menos carga de trabalho para o controlador, que uma vez que o controlador dependa menos de intervenção no voo para fazer intervenção de instrução de curva, altitude e velocidades, o piloto ele segue praticamente um voo desde a entrada a cerca de 100 km distante do aeródromo principal até as proximidades do aeródromo, com poucos momentos de intervenção. Isso vai implicar também economia, como eu já falei, né? Uma empresa, por exemplo, estimou que em 5 anos ela vai poder economizar cerca de 178 milhões de reais. A economia de poluente, emissão, né, que é também uma das metas da OACI, que o coronel citou aqui, a emissão vai ser de uma redução de 13 milhões de toneladas de CO2 por ano, só com essa reotimização dessas novas rotas agora no Brasil. A economia, por exemplo, de voo entre Rio e São Paulo vai ser em torno de 7 minutos. Entre Rio e Brasília, 13 minutos. Entre São Paulo e Brasília, vai ser em torno de 11 minutos. E pode parecer pouco, mas isso aí vai significar uma economia tremenda no orçamento das empresas. E a segurança vai ter um impacto fundamental, porque uma vez que as aeronaves estão voando mais direto, com menos intervenção, com menos necessidade de que a gente chama de steps, né? Ela vai poder cumprir perfis mais seguros, mais precisos, mais econômicos. Muito bem. E vamos agora também a outras perguntas das pessoas nas ruas. Eu gostaria de saber se o avião é o meio de transporte mais seguro que existe. Inclusive, já respondemos a essa dúvida, muito boa, né? Essa é a primeira dúvida das pessoas quando se fala de segurança de voo. Vamos a mais outra dúvida. O que a população pode fazer para evitar acidentes aéreos? Bom, respondendo à pergunta anterior, não é, mais uma vez aqui, segundo estatísticas, não é, realmente, o voo, né, o transporte aéreo é o mais seguro, né? E passando agora a responder a essa dúvida, eu vou pedir aqui para o Major Salles responder a essa dúvida do nosso telespectador. O que a população pode fazer para
prevenir acidentes. Isso. Rapaz, interessante isso, porque é muito bacana essa pergunta, porque a gente pensa que essas medidas estão sempre em nível estatal, em nível institucional, e não é verdade. A gente tem, por exemplo, problemas de concentração de pássaros nas imediações dos aeroportos, que são muitas vezes causados por acúmulo de lixo, de detritos orgânicos, né? Isso a população pode contribuir muito, sim, à medida que ela vai se conscientizando dos riscos que isso oferece para a aviação. A questão também dos balões, né? Na época de meio de ano, festas juninas, isso oferece risco para a aviação, sim. Outro dia, agora que tem acontecido recentemente, a questão dos lasers sendo apontados para a aviação. Outro dia eu estava caminhando no calçadão ali de Boa Viagem e vi um facho de luz verde no chão. Daqui a pouco aquilo veio no meu olho, assim, quase que me deu um ofuscamento, assim, rápido, né? Visão, né? E eu lembrei desses problemas. Então, a gente percebe que parece que essa tecnologias modernas, né, esses entretenimentos modernos, de alguma forma, despertam em algumas pessoas alguma tentação para o perigo. Então, a população ela pode contribuir, sim, evitando, sim, colocar lixo, detritos perto dos aeroportos, né? Evitando soltar balões nas imediações dos aeroportos e também evitando esse tipo de artefatos e apontar para as aeronaves, porque isso pode confundir, atrapalhar a aproximação. Com certeza. Eu queria complementar, porque hoje nós estamos recebendo muitas denúncias de indisciplina de voo. O que é indisciplina de voo? É a não observância das regras estabelecidas pelos termos de aviação civil. Por exemplo, realizar voos a baixa altura em cima de concentração de população ou aglomeração de pessoas. Aí a população que fica preocupada como pode contribuir é procurar o órgão de fiscalização e fazer a denúncia, né? Se possível, registrar a imagem, a matrícula da aeronave, o horário. Isso é fundamental para que o órgão de fiscalização possa atuar, aplicando multa, suspendendo a licença ou habilitação dos pilotos e aplicando os processos administrativos adequados. Agora, Coronel, digamos assim, quais os padrões de segurança, digamos, próximos à perfeição de um pouso perfeito, digamos assim? Olha, as pessoas acham que, por exemplo, os jatos, né, comerciais, o pouso seguro é aquele que a gente praticamente não sente o pouso, né? E é exatamente o contrário. Existe a possibilidade de haver uma hidroplanagem quando o pouso é muito suave, sobretudo em pista molhada, né, eu estou falando. Então, é diferente o que o piloto sabe e o que os leigos acreditam ser o ideal, né? Evidentemente que num avião convencional, até no turbo-hélice, o maior cuidado com o pouso para que ele seja mais suave, possa oferecer menos risco do que com um jato numa velocidade maior. Agora, quais os cuidados, por exemplo, com aeronaves fretadas, ou táxis aéreos, que as pessoas devem ter, né, ao escolher, por exemplo, o serviço? Essa pergunta é muito importante, porque hoje nós estamos assistindo também à proliferação dos chamados táxis aéreos clandestinos. Então é bom lembrar que o táxi aéreo ele também está sujeito a um processo de certificação. Como falei, a exemplo do transporte aéreo regular, o processo de certificação tem implícito, são regras, diversos programas e manuais que ele tem que cumprir. Programa de treinamento específico, manual geral de manutenção, manual geral de operações, manual de cargas perigosas, que é importante, o gerenciamento da segurança operacional. Então, tudo isso é muito vigiado pelo órgão regulador. Qual órgão que é a ANAC. A ANAC mesmo, né? Quando você está contratando uma aeronave que não é um táxi aéreo oficializado, né, ele se passa por um táxi aéreo, ele é clandestino, você pode não saber que você está contratando uma aeronave ou uma empresa que não está sujeito a esse tipo de exigências. Portanto, o índice de segurança pode estar degradado e certamente estará. Inclusive, até a pessoa que esteja pilotando a aeronave, né? Há um grande perigo nesse caso, né, Major? Com certeza. E, por exemplo, quem concede hoje, por exemplo, o registro para a pessoa poder circular, né, utilizar a aeronave, né, pilotar a aeronave, quem hoje, qual é a Hoje quem certifica tripulação e aeronave é a ANAC. É a ANAC, né? É a ANAC. O Coronel pode responder melhor do que eu. Exatamente. O sistema de aviação civil ele é constituído, dentre outros aspectos, pelas normas, né? Então, cada atividade é regulada por uma norma. Por exemplo, a que trata de habilitação é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, de número 61. Então, lá estão todos os requisitos, os critérios
que devem ser atendidos para que o piloto adquira, por exemplo, as licenças dele ou as habilitações. Uhum. Muito bem. E temos também alguns outros pontos, por exemplo, o que significam, por exemplo, Coronel, aqueles sinais sonoros que se ouve dentro do avião, que às vezes as pessoas não entendem bem. O Major aqui está olhando para mim de uma forma, mas o senhor poderia explicar para a gente, porque muita gente que é leiga, não é? No caso, por exemplo, eu sou leigo no assunto, estou tentando aqui trazer essa explicação com vocês, entendendo aqui as explicações de vocês, mas aqueles sinais sonoros que se emitem durante o voo, às vezes as pessoas que têm mais medo de avião ficam muito preocupadas, né? Por exemplo, alguma coisa que está acontecendo, enfim, explique para a gente. Eu prefiro responder, né? Como piloto, é verdade. Bom, se é o que eu entendi, sim. Os sistemas de alarme têm sinais sonoros diferenciados para que o piloto possa, com base nos sinais, identificar o tipo de gravidade da emergência que está se apresentando ali, por exemplo. Às vezes, numa turbulência, um movimentar diferente do avião, né, trepidando, sei lá, e isso gera um certo incômodo e muitas das pessoas ficam com muito medo, né? Aí talvez você esteja falando daquele sinal de atar cintos e não fume, né? Mas eu estou me referindo também lá na cabine, onde eventualmente numa turbulência pode, por exemplo, desacoplar um piloto automático e tem um sinal característico do desacoplamento do piloto automático. Existe um barulho que é muito frequente quando, por exemplo, o piloto da aeronave está recolhendo, né, ou avançando os flaps, né? Então, isso faz um barulho e quem não conhece, né, realmente se assusta. É um barulho como que rangendo, né? Parece que alguma coisa está se rompendo, estalando. Né? Mas é um barulho bastante normal em que a estrutura, né, as estruturas móveis, né, que permitem o avião se manter, né, no voo, elas estão se recolhendo, estão avançando conforme a necessidade, o trecho do voo. São perfeitamente normais. Por exemplo, né, hoje os equipamentos são muito sofisticados. Então, hoje, se uma aeronave grande, o jato, por exemplo, se ele entra numa aproximação final e não está configurada para pouso, tem vários alarmes ali. Por exemplo, se ele está abaixo na rampa de aproximação, aí tem um outro sinal, que é um equipamento chamado EGPWS, que ele dá alarmes sobre configurações que o avião que não estejam adequadas para aquela fase do voo. E orienta o piloto, inclusive, para que inicie a arremetida. Então, são mecanismos de defesa, são as barreiras que são colocadas, como nós falamos, que exatamente atuam em prol da segurança de voo. Tá aí, a gente está aprendendo cada vez mais aqui no programa Assunto do Dia, um tema como esse, dois profissionais aqui competentes, trazendo para a gente explicações que a gente que é leigo, a gente não entende bem, né? Mas a gente está entendendo muito bem aqui as explicações dos nossos convidados, dúvidas frequentes, né? Sua, minha, das pessoas que geralmente gostam também desse assunto. Vamos agora a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, mais dicas importantes para você. Você acha que o acidente aéreo pode ser evitado? Pode ser evitado, através da manutenção dos aviões. Giovane, você acredita que o sistema aéreo brasileiro é eficiente? Não, porque eu acho que deixa muito a desejar, né? A gente que é passageiro deixa muito a desejar. Devia melhorar bastante. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Você acompanhou as pessoas participando, não é? Interagindo conosco nas ruas, no nosso quadro Fala Cidadão. E vamos agora também saber mais informações do que se fala na internet sobre segurança de voo. Vamos conferir juntos, direto da redação, com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, querido telespectador que mais uma vez acompanha o Assunto do Dia. Vamos então aos destaques na internet sobre o tema do nosso debate de hoje. No G1, a notícia que encontramos é a seguinte: a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, está investigando 3 casos de voos irregulares de drones, veículos aéreos não tripulados, chamados no Brasil de VAMPs. As provas são repassadas para a Polícia Federal, que abre um inquérito para apurar possível crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo.
Isso porque atualmente só 4 modelos civis estão autorizados a operar, 2 israelenses de grande porte da Polícia Federal e outras 2 unidades de fabricação nacional que receberam certificado para realizar voos experimentais em maio e também em agosto deste ano. Já no site da agência Senado, encontramos a seguinte informação. Felipe, segurança aérea no Brasil precisa aperfeiçoar fiscalização e melhorar condições dos trabalhadores, dizem especialistas. De acordo com o site, se o Brasil quiser garantir a segurança dos passageiros da aviação civil, são necessários o aperfeiçoamento da regulação e fiscalização do setor, além de melhorias nas condições de trabalho, salários e capacitações e treinamentos dos trabalhadores. Em janeiro deste ano, o site G1 destacou a seguinte notícia, Felipe: aéreas brasileiras estão entre as piores em segurança, mostra ranking. O ranking alemão considera as 60 maiores companhias aéreas do mundo. O levantamento compara números de passageiros, acidentes e mortos. E segundo o levantamento, a China Airlines aparece na pior colocação com 8 acidentes com destruição de fuselagem, deixando 755 mortos nos últimos 30 anos. Em segundo lugar, Felipe, a TAM aparece com 6 acidentes e 336 mortes, seguida pela Air India com 3 acidentes e 329 mortes e pela Gol com 1 acidente e 154 mortes. Vamos então voltar ao debate de hoje. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta. Voltamos com você, Felipe Cavalcante. Ok, agradecemos, portanto, as informações aqui trazidas pela Thalita Belo e vamos continuar conversando com os nossos convidados. Vamos pedir para eles comentarem acerca dessas informações, dessas notícias que a Thalita acabou de citar. Vamos conversar aqui com o Major Salles, né, que é um dos nossos convidados, juntamente com o Coronel José Roberto, que está aqui presente conosco, acerca dessas informações que a Thalita trouxe para a gente, né, dos sites noticiosos. Eu queria ouvir aqui o Major Salles pontuar alguma coisa com relação a essas notícias. Eu queria falar sobre a primeira informação com relação aos drones, né, que foi verificada aí de voos não autorizados. Na verdade, só existe hoje no país uma empresa privada autorizada pela ANAC para realizar voos, né, de ordem privada, dos conhecidos como VANT, né, veículo aéreo não tripulado. É a Startup, que foi um grupo de pesquisadores que saíram de uma universidade, né, e formaram uma empresa. Fora essa empresa, nenhuma outra está hoje habilitada, credenciada pela ANAC para realizar voos. Até porque estudos ainda, né, estão sendo ainda feitos, mais detalhados, sobre o impacto desses voos na circulação aérea geral. Você não pode permitir que qualquer pessoa, qualquer empresa, coloque uma aeronave voando aí nos nossos céus. Verdade, quando um simples balão oferece um risco muito mais uma aeronave, né, um equipamento voando aí nos céus. E eles voam alto, relativamente alto, né, não voam baixo. Então, é só dizer que o DSEA hoje ele está preocupado com isso e está normatizando, está em processo de normatização, juntamente com a ANAC, né, que esse é um trabalho colaborativo, juntamente com o CENIPA também, buscando os melhores caminhos para se regulamentar essa atividade. E esse trabalho da Polícia Federal é muito importante para coibir realmente a marginalização desse segmento. Polícia Federal em conjunto com a ANAC, né? Exatamente, esse é um trabalho muito importante. Coronel José Roberto, quer complementar alguma coisa? Foram muitas perguntas, mas uma me chamou a atenção aqui, se quiserem lembrar das outras para a gente comentar. Falou sobre os índices de segurança de voo das empresas brasileiras. Isso, um ranking, não é, que foi apresentado. Eu quero dizer o seguinte, que um acidente que ocorre com a empresa de transporte aéreo regular penaliza na estatística esta empresa e o país por 10 anos. Nossa. Exatamente. Por isso, afirmativo. Por isso que quando nós comparamos os índices brasileiros, os acidentes que ocorreram em 2006 com a Gol e em 2007 com a TAM ainda estão na faixa dos 10 anos. Então, nós somos penalizados. Os números, eles exprimem o que a gente quer dizer. Como existe uma competição entre os estados com relação aos índices de segurança e de suas empresas, então essa guerra de número de fato existe, tá certo? Então a gente tem que ver com reservas essa imagem negativa das empresas aéreas brasileiras. Eu quero discordar e dizer que elas são seguras sim e nos padrões dos melhores do mundo. Foi até um comentário de uma telespectadora nas ruas, né, quando foi entrevistada, ela falou acerca disso na volta do intervalo. Eu vou citar um exemplo aqui. O acidente que envolveu a Gol
teve uma contribuição muito grande do gerenciamento do tráfego aéreo e alguma contribuição da tripulação do Legacy. A tripulação do Gol não teve nenhuma contribuição, né? Foram pegos de surpresa. O Legacy cortou uma parte da asa do avião da Gol, que entrou numa atitude anormal e sem condições de reverter. E a Gol está sendo penalizada, então, nessa estatística que foi falada, onde é divulgado no mundo que a Gol tem uns índices ruins de segurança de voo, o que seria uma grande injustiça. O avião era novíssimo, a tripulação muito bem treinada e a tripulação, cumpria rigorosamente as regras de tráfego aéreo. Então seria uma injustiça, por exemplo, penalizar a Gol nesse contexto. Agora, só para a gente entender melhor, qual o período, por exemplo, de tempo com relação à manutenção das aeronaves, quem fiscaliza de fato isso, é feito algum relatório, a quem é enviado? Eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente. Ok. As aeronaves são submetidas constantemente a um programa de manutenção. Esse programa de manutenção, ele é elaborado pelo fabricante da aeronave e quando a aeronave é homologada ou certificada no país, esse programa de treinamento, de manutenção, ele é aprovado pelo regulador do país, no caso, no Brasil, a ANAC. Ele é constantemente avaliado e, eventualmente, em consequência de investigações, ele é aperfeiçoado. Por exemplo, se a gente identifica que um determinado componente no avião, numa investigação, né, ele tem que ser inspecionado não a cada 200 horas, mas a cada 100 horas, nós emitimos recomendações para o fabricante da aeronave ou para o órgão regulador, certificador, para que aquela modificação seja incorporada e, normalmente, elas são respeitadas. Então, os programas de manutenção, eles são assim, um aspecto muito importante nas nossas investigações. Quando nós vamos fazer uma investigação, uma das primeiras coisas que nós queremos saber é como anda o cumprimento do programa de manutenção da aeronave. Okay? As inspeções, as revisões gerais, as diretrizes de aeronavegabilidade, os boletins técnicos e se o pessoal que trabalha na manutenção da aeronave está devidamente qualificado para fazer aquele serviço de manutenção. Bom, minha gente, hoje, dia 23 de outubro, é o Dia do Aviador. Estamos nesse período, né, de outubro, que é o mês, não é, da aviação. E eu queria ouvir aqui o Major Salles e fazer uma pergunta, né? Muito o que se comemorar nesse momento, muitas conquistas, desafios. Sim, também? Também temos a comemorar, dia 20, agora passado, foi o Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo. E aqui eu quero parabenizar, aproveitar e mandar um abraço a todos os controladores do nosso país aqui, né? Tanto civis quanto militares, que contribuem de forma bastante excelente para a garantia dos índices de segurança do nosso país, né? É um profissional que está no anonimato, né? Isso. Ele não é visto, né? Mas alguém tem que colocar os pés no chão para que outros possam voar, né? Diz assim, com certeza. Um ditado nosso. Então, a gente fica muito feliz pelos progressos, né? A gente sabe que a categoria, ela sempre está reivindicando melhorias de condições, melhorias na carreira e tudo, mas é um profissional, aqui pelo menos no Brasil, que ele tem se destacado muito pelo esforço, pelo empenho, pelo comprometimento, né? O controlador de tráfego aéreo, ele tem sido fundamental, né? O comprometimento dele nos índices de segurança. A gente está sempre implementando novas políticas, novos sistemas, e a resposta que a gente tem tido desse profissional tem sido no mais alto nível de profissionalismo, todos eles. Isso eu tenho testemunhado. E eu aproveito também aqui para pedir para o coronel também mandar, né, uma saudação a todos os colegas que são também, né, que trabalham nessa área, hoje que é o Dia do Aviador, também dia 20 foi o Dia Internacional dos Controladores de Tráfego Aéreo. Pode ficar à vontade também, coronel. Olha, Felipe, é muito interessante isso, né, porque eu sou um conhecedor dos dois segmentos, da aviação civil e da aviação militar, né? Fui um privilegiado e tanto num segmento como no outro, a aviação cada vez mais depende da dedicação desses profissionais. Com certeza. E isso faz a diferença. E no Brasil, a despeito de todos os problemas que nós estamos assistindo, sobretudo com a nossa aviação civil, é preciso dizer que nos últimos anos, em razão do crescimento econômico, nós tivemos um aumento de demanda de passageiro, transporte aéreo regular. Muitas aeronaves novas estão sendo adquiridas por empresários, né? A
é uma consequência do enriquecimento do país. Uma consequência natural, né? Exatamente. Então, nós estamos numa fase de transição. Evidentemente, nós estamos assistindo, sim, um aumento do número de acidentes aeronáuticos, mas na aviação geral. Dos segmentos táxi aéreo, sim, mas está dentro de uma razoabilidade, né? Mas, por exemplo, na aviação geral, é o que mais nos preocupa, que são esses empresários que compram helicópteros novos ou aviões novos. Esses números estão despontando, mas, como disse, a despeito de todos os problemas, esses problemas estão identificados. E nós estamos atuando, tanto o CIPAER, que é o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, como a própria ANAC, há um trabalho para reverter esse quadro. Isso leva tempo, porque isso fundamentalmente depende da cultura de segurança de voo desses profissionais. Então, como tem muita gente nova entrando na atividade, cabe a nós realizarmos esse trabalho diuturno de conscientização, de mostrar que o melhor caminho da segurança de voo é fazer a aderência às regras, é o cumprimento das normas, né? E a esse respeito nós temos feito aqui, por exemplo, no Nordeste, seminários, esse ano, por exemplo, em todas as capitais do Nordeste e algumas cidades do interior, com uma adesão muito boa. Nós já temos mais de 1.000 participantes dos nossos eventos e no dia 9 de novembro agora, nós vamos realizar, para você ter uma ideia, um evento no Parque Dona Lindu para aproximadamente 500 profissionais da aviação civil e militar. É dirigido para pessoal da aviação civil. Muitos militares vão participar também. Tinha chegado aqui também uma dúvida do Wilton, acredito, Martins, né, que participou aqui da cidade de Garapu. Né, agradecemos a audiência. Qual a importância do comissário de bordo dentro de uma aeronave e também quando está para acontecer um acidente, o que o comissário normalmente faz? Está aqui a participação do Wilton. O coronel pode responder? Muito boa essa pergunta, porque normalmente os passageiros acham que a função do comissário é servir a refeição, o lanche, né? A função precípua dele é exatamente no âmbito da segurança de voo. Né? Então, são os comissários que orientam os passageiros, sobretudo nos casos de emergência. Vejam, por exemplo, o caso de um pouso de emergência em que há necessidade da evacuação dos passageiros. Então, são os comissários que orientam os passageiros qual é a posição que deve ser adotada, por exemplo, para uma aterrissagem, um pouso na água. E logo após a parada da aeronave, quais são os procedimentos, como eles devem se comportar. Então, é fundamental. É indispensável. Exatamente. E por isso que eles são exaustivamente treinados, tá certo? Então, hoje é o dia deles também, porque eles fazem a aviação funcionar com segurança. Tá, então, portanto, né, nós aqui do Assunto do Dia da Rede Brasil de Comunicação, né, parabenizamos o Dia do Aviador, o profissional da aviação, não é, como um todo neste mês de outubro, e queremos agradecer a presença, né, já que estamos encerrando o nosso debate, a nossa conversa aqui, queremos agradecer ao Major Salles pela presença aqui, pelas dicas importantíssimas, a gente aprendeu muito, Major Salles, né, com essas informações, ele que é chefe da CIPACEA, que é a Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes e Incidentes do Controle do Espaço Aéreo. Ele também é especialista em controle de tráfego aéreo. Foi um prazer, Major Salles. Ok, eu que agradeço essa oportunidade muito boa e dizer que o Sindacta 3, né, como integrante do CICIAB, Sistema Maior, que tem o DSEA como órgão central, está à disposição para a população lá visitar e conhecer os nossos sistemas, ir lá visitar, ver o nosso ambiente de controle, né, as nossas consoles e conhecer um pouquinho mais, né? Eu acho que a aproximação da sociedade com os provedores de serviço, ela vai desmistificar muita coisa e vai realmente mostrar como o Brasil ele está grande, ele está num patamar bastante elevado no ranking mundial. Mas ela tem que conhecer em loco, né? E aqui eu deixo o convite para a população visitar o Sindacta 3. Agradecemos aqui em nome do Assunto do Dia e parabenizamos o dia, né? O Dia do Aviador, né? Parabéns para você e para toda a sua equipe que trabalha também juntamente. Obrigado. Agradecemos ao Coronel José Roberto pela presença aqui, ele que é aviador de reserva e assessor técnico de segurança de voo da Aeronáutica, também foi um prazer. Eu queria agradecer mais uma vez, dizer que é muito importante oportunidades como essa em que a gente, como o Salles falou, aproxima, né, a população da discussão de temas como esse aqui. E só para concluir, eu queria dizer que aqui tem representantes de 2 sistemas únicos no mundo, que é o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, que trabalha com a metodologia de Sistema Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Nenhum país do mundo tem isso.
e o CIPAE, do qual eu pertenço, que também é um sistema que trabalha com investigação e prevenção de acidente aeronáutico no âmbito da aviação civil e da aviação militar. Então, são 2 sistemas singulares, importantíssimos e que muitos brasileiros não conhecem, daí a importância de oportunidades como essa. Muito obrigado, Coronel e Major também. E agradecemos a você pela sua audiência. Amanhã temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração e até lá.